Então vamos agora fazer alguns cálculos de transformação adiabática. Vamos lembrar equações, por exemplo. Pressão inicial, volume inicial elevado a gama igual pressão final, volume final elevado a gama. Este gama é o Cp molar sobre Cv molar. T inicial elevado a C, volume inicial, igual T final elevado a C, volume final. Esse C é o Cv molar sobre R. Então vamos lá. Uma amostra de argônio a 100 kPa se expande reversível e adiabaticamente até duplicar o seu volume. Calcule a pressão final. Se a pressão fosse isotérmica, qual seria a pressão final? Então, no A aqui, adiabático, né? Bom, nos dois casos, o volume final, então, ó, duplicou o volume. O volume final é 2 vezes o volume inicial. Argônio é um gás monatômico. Então, o Cv molar é 3 meios de R. Logo, o Cp molar, que é Cv molar mais R, vai ser 5 meios de R. Então, vamos lá. Você tem assim, pressão inicial, volume inicial, igual pressão final, volume final, elevado a gama. Nesse caso, então, o gama vai ser 5 meios de R sobre 3 meios de R. Então, isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui, 5 sobre 3, não é isso? Que é igual a quanto? 5 sobre 3? Eu não lembro de cabeça, não devia lembrar, né? Cadê aqui? 1,667. 1,667. Então, ele quer a pressão final. Então, a pressão final vai ser, deixa eu ver aqui, pressão inicial, volume inicial sobre volume final elevado a gama. Então, a pressão final aqui vai ser pressão inicial 100 kPa vezes volume inicial. É o volume inicial. Volume final é 2 vezes o volume inicial elevado a 1,667. Então, esse aqui simplifica com esse. Então, eu já tenho, na verdade, esse 1,667 aqui. Então, é basicamente o seguinte, ó. 1 sobre 2 é meio. Meio é 0,5. 0,5 elevado a... Tem um chapeuzinho aqui. Elevado àquele número. Então, tá lá no menor de resultado. Tá aqui, né? Que multiplica por 100. Opa, por 100. Deixa eu pôr um ponto aqui. Isso aqui vai dar uma pressão final de 31,5 kPa. Então, pressão final igual 31,5 kPa. Agora ele pergunta aqui, e se o processo for isotérmico? Então, no B aqui, isotérmico. Então, nesse caso, você tem pressão final, vai ser pressão inicial, volume inicial sobre volume final. Então, assim, você tem pressão final, vai ser pressão inicial 100, volume inicial é o volume inicial, o volume final é 2 vezes o volume inicial. Então, a pressão cai à metade, aqui 50 kPa. Então, você vê que a queda de pressão no processo adiabático é bem mais intensa que no processo isotérmico, né? Agora vamos a essa questão. Considere 1 mol de gás ideal a uma pressão inicial de 1 atmosfera, temperatura inicial de 273,15, e suponha que ele se expanda adiabaticamente contra uma pressão de 0,435 atm até que o volume duplique. Um detalhe aqui importante é o seguinte, da forma como a questão está colocada aqui, repare que a palavra
reversível não aparece. A palavra reversível não aparece, então eu vou tomar como uma expansão adiabática irreversível. Depois a gente faz o cálculo para uma situação reversível. Então vamos pegar aqui a expansão irreversível. Então é uma expansão contra uma pressão externa constante, né? Não é isso? Ele deu o volume inicial, ele deu, né? Porque se ele deu temperatura e pressão, né? Tipo assim, você tem PV igual N RT, então você tem o volume, né? Como N RT sobre P. Então a gente vai calcular aqui o volume inicial. Acho que eu vou para ser mais rápido, né? Sem colocar as coisas no papel. É 1 mol, né? Então 1 mol. A constante 0,8205, a constante dos gases, vezes a temperatura, que é 273,15, e você divide por 1 atm, então o volume inicial 22,41. Né? Então, veja só, volume inicial 22,41 litros, e o volume foi duplicado, né? Então o volume final é 2 vezes o volume inicial. Ou seja, o trabalho vai ser então menos pressão externa, que é 0,435 atm, que multiplica pela variação de volume, que é 2 vezes o volume inicial menos o próprio volume inicial. Então vai ser 22,41 litros. Então o trabalho fica, na verdade, o valor exato está aqui na tela da calculadora, então vou usá-lo. Então, vezes a pressão, que é 0,435, então 0,435 igual. Então aqui deu 9,5 aproximadamente litro atmosfera. Então, menos 9,5 litro atmosfera, que você multiplica por 101,3, né? Porque 1 litro ATM é 101,3 joule. Então, vou multiplicar por 101,3. Então, vezes 101,3. Então, aqui deu 987,6. Então, menos 987,6 joule. Que isso aqui também é igual a delta U, né? Pois o Q é igual a zero. Agora eu vou colocar ali embaixo o mesmo enunciado, só que considerando uma expansão adiabática reversível. Agora a expansão adiabática reversível. Então você tem lá a mesma quantidade, 1 mol do gás, você tem a pressão inicial, temperatura inicial, o volume é duplicado adiabática e reversivelmente. Então a gente já tinha calculado que o volume 1 era 22,4, se não me engano. O volume 2 é o dobro disso, então é 44,8. Bom, fórmulas, né? Primeiro vamos lembrar que você tem as fórmulas para ou derivadas para uma expansão adiabática reversível. Esse gama aqui é Cp molar sobre R, não, sobre CV molar, né? Falha minha. Sobre CV molar. E principalmente você tem V inicial, temperatura inicial, T elevado a C igual V final, temperatura final elevado a C. O C é CV molar sobre R. O CV molar é 3 meios de R. O Cp molar é 5
o Czinho é 3 sobre 2. Bom, tem volume inicial, volume final, temperatura inicial. Vamos calcular a temperatura final com essa equação? A temperatura final vai ficar temperatura inicial que multiplica por volume inicial sobre volume final, 1 sobre C, né? Sabe a álgebrazinha? Temperatura final igual temperatura inicial, 273,15 Kelvin. Volume inicial, 22,4. Volume final, 44,8. Aqui é 2 sobre 3. A temperatura final fica... Então, o que tem dentro do parênteses é 0,5, né? Enfim, tipo 1 dividido por 2, né? 0,5. 0,5 elevado a quanto? Elevado a 2 sobre 3. 2 sobre 3, que eu acho que é 0,6667. Igual vezes 273,15. Então, sim, aqui eu considerei como um gás monotômico perfeito, né? Então a temperatura final, 100 tá certo isso? Vamos lá de novo. 0,5 elevado, o 2 dividido por 3 é isso aqui. Eu vou levar o 0,5 é isso. Então 0,5 elevado a, memória de resultado aqui, vezes 273,15. 0,15. Isso dá 172,1. 172,1 Kelvin. Então vamos calcular. Você tem assim: delta U igual N CV molar delta T. Então delta U, que é igual ao trabalho, nesse caso que é a expansão adiabática, né, vai ficar, você tem aqui 1 mol, CV é 3 meios de R, né, então 8,314 Joule por Kelvin por mol. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então tá aqui a temperatura final menos, tá aqui na tela, né? 173,15, isso, menos 101,1 aproximadamente. Menos 101,1 Kelvin. Então delta U, que é igual a trabalho, vai ficar menos. Então tá aqui, vou multiplicar isso por 8,314. E depois vou multiplicar por 1,5. Então deu 1.260 negativo. 1.260 joules, né, aproximadamente. 0,5, né? 0,5. E com isto encerramos esta questão.